Após tentar tirar Wanderson do Beira-Rio, agora é a vez de o Palmeiras olhar para um titular do técnico Roger Machado. Enquanto isso, o México observa o Wesley e faz uma proposta oficial para a mesa do presidente Alessandro Barcelos. A escalação desse domingo passa também pelo projeto Grenal, uma vez que o Internacional enfrenta o Avenida com a maioria dos titulares e o Brasil de Pelotas com apenas aqueles jogadores que precisam de minutagem. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores lá do Beira-Rio, também no Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o nosso Colorado tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal e vem fazer parte dos mais de 58 mil parceiros que a gente já tem por aqui. Não te esquece que o teu like e o teu compartilhamento também são bem importantes. Bota nas tuas redes sociais, no teu grupo da família, nos teus grupos de colorados, manda para os teus amigos, porque daí cada vez mais a gente vai entendendo como é que funciona os bastidores do nosso Inter. Os conteúdos para kto.bet.br, a melhor casa de apostas do Brasil, reformulada, com validação de login, segurança, novos formatos de odds e principalmente possibilidades para tu colocar uma grana no bolso. KTO, cada jogo é único, um site para maiores de 18 anos e lembra sempre, brinca com responsabilidade, porque é um local para maiores de 18 anos, beleza? O Internacional treinou nesse sábado e está praticamente com o time definido para enfrentar o Avenida 8 horas e 30 minutos deste domingo no estádio Beira-Rio. São inimigos da festa, né, cara? É um absurdo a gente ter um jogo no domingo 8 horas e 30 minutos em Porto Alegre. Cara, eu não consigo entender quem consegue pensar num calendário, numa organização de campeonato que coloque uma partida de futebol num domingo às 8h30 da noite, sendo que tu tem pessoas do interior que podem vir ou não vão poder vir, né, para o jogo, região metropolitana, trabalho no outro dia de manhã. Olha, cara, é um absurdo isso que a gente vê às vezes na Federação Gaúcha de Futebol. Mas vamos lá, tá? O Inter que enfrenta o Avenida 8h30 amanhã no Beira-Rio. Tendência de time: Anthony, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick, Wesley, Wanderson, Rafael Borré. Aqui a gente tem algumas explicações, tá? A ideia é que o Inter jogue com o time às ganha agora neste domingo e na quarta-feira, diante do Brasil de Pelotas, faça uma espécie de rodízio, um misto entre titulares, reservas, jogadores que não tiveram uma minutagem tão alta ainda, principalmente pensando no clássico Grenal do sábado que vem, dia 8, 9 horas da noite, né? Outro horário absurdo, mas aí é por conta da detentora da televisão, tá? Dos direitos televisivos. Então, assim, o jogo contra o Avenida é basicamente para a gente completar o ciclo de pré-temporada. E aí, quem então teve a minutagem pequena ou veio, por exemplo, do departamento médico, como Bruno Tabata ou Valência, vão então ganhar a oportunidade diante do Brasil de Pelotas na frente da torcida colorada, beleza? Tem duas notícias sobre movimentação de mercado que eu quero falar com vocês muito mais para tranquilizar do que qualquer outra coisa, tá? Vitão e Wesley. Wesley no México, Vitão no Palmeiras. Assim, depois de a gente ver toda aquela novela do Flamengo querendo Vitão, dívida do Thiago Maia e tudo mais, agora o Palmeiras tenta perguntar para o Internacional se o Inter venderia o Vitão e se o Vitão, qual é o valor do Vitão, qual é o formato de negociação que o Inter estaria disposto a vender o Vitão. Além da gente já falar aqui várias vezes que o Inter não quer vender o Vitão por cenário nacional, que o Inter entende que o Vitão é peça-chave agora na Libertadores, na temporada 2025, que o Vitão não quer deixar o Inter, que o Vitão
Quer ir para a Europa? Sim, mas só se tiver uma proposta satisfatória, aquela coisa toda que a gente já falou. Tá? O portal Nosso Palestra, que, cara, é um Vozes do Gigante, basicamente, lá do Palmeiras. Os caras têm bastante informação de dentro do Palmeiras. Deu a seguinte informação. O Vitão seria um substituto para o Vitor Reis, que foi vendido agora para o Manchester City na janela de transferência por 37 milhões de euros. Vale destacar que os caras estão pagando, o Palmeiras está pagando bem, né? Por reforços, até mesmo aqui dentro do país. Comprou aí agora o Paulinho do Atlético Mineiro por 18 milhões. Então, assim, o Inter até pode chegar e dizer para ele, né? Cara, nós não vamos vender o Vitão, mas aí vamos supor que o Palmeiras diga assim, cara, a gente bota 15 mais perdão da dívida do Bruno Tabata. Vale dizer, né? O Inter deve pro Palmeiras, a compra do Bruno Tabata não está atrasado e tudo mais, porque senão daqui a pouco vem a mais lunática aqui e começa com mais alguma especulação de dívida do Internacional, tá? Aí daqui a pouco, sim, aí a gente conversa, aí são outros 500, mas a ideia do Internacional é não liberar o jogador. E o Wesley no México é mais ainda também, né? Um problema que, vamos dizer assim, o Inter tem em cima da porcentagem que tem do Wesley, né? Para vender o Wesley num momento de desespero, talvez, até ok. Mas vendeu o Rômulo, vendeu o Gabriel Carvalho, conseguiu uma grana considerável aí para poder pegar e ter um pouco de tranquilidade financeira nesse primeiro semestre. E aí, a partir disso tudo, não tem necessidade de vender o jogador. O jogador hoje ele teria uma proposta do América do México na casa dos 9 milhões de dólares. Cotação de hoje, pelo que eu fiz aqui, 53 milhões de reais, arredondando para cima, tá? Cara, 53 milhões de reais, o Inter teria direito só a 50% disso. Então, fica bem ruim, né? Porque se tu for olhar, vai ser na casa dos 26 milhões de reais para o Internacional. Os outros 50% é do Palmeiras, que é o clube formador do atleta. Ou seja, não vale a pena nem pensar em aceitar a conversa ou iniciar a conversar, né? Se fosse ainda uma temporada que o Wesley, de repente, fosse 9 milhões de dólares pelo valor que o Inter tem, só os 50% do Inter, e aí depois conversa com o Palmeiras para fazer, tu até poderia conversar, mas não é a ideia nesse momento também. O Internacional, que eu tenho uma leitura, quando contrata o Carboneiro, já vai pensando que ou o Wesley ou o Wanderson vão sair. Ah, mas o Carboneiro também joga pela esquerda, Ernest, pela direita, Ernest. Beleza, tamo junto. Mas eu tenho uma leitura que o Inter já está planejando sua janela de metade do ano. Vale lembrar que o Wesley só não foi para a Rússia, para o Krasnodar, uma vez que o país está em guerra e ele acabou de ter um problema familiar agora muito sério, né? E a própria família pediu, cara, por favor, não vai, fica aí, né? E mesmo que a gente vá todo mundo para lá, não é um ambiente favorável, tá? Então, a minha leitura é que o Inter, quando traz o Carboneiro, mesmo que seja por empréstimo, não seja do Internacional, tem a opção de compra ao final do ano, já está planejando ou a saída do Wanderson ou a saída do Wesley. O Wanderson, aliás, se o Inter e o Palmeiras se acertarem em termos de não só valores, mas daqui a pouco uma quantia em dinheiro, a dívida do Krasnodar e um jogador, por exemplo, o Wanderson está indo embora. Atentem para isso, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, deixa aquele like que ajuda pra caramba o conteúdo. Também compartilha e vai, te inscreve no canal, porque a gente vai cada vez crescendo mais por aqui. Tamo junto, um forte abraço. Tchau.